Oi, pessoal, tudo bem? Equilíbrio iônico. Equilíbrio iônico é um equilíbrio químico que envolve íons. Simplesmente isso, né? Então, ácido, base, a gente vai estudar isso bem direitinho. Mas primeiro, vamos ver como é que o Enem cobra isso numa prova. Vem comigo, vamos lá. Uma questão bem interessante, por sinal, hein? Olha, pessoal, vê bem. A gente tem assim, após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada. Olha, borracha vulcanizada é que tem enxofre, tá? Alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Pessoal, quando a gente diz que a borracha está vulcanizada, né, você já sabe que ela tem enxofre. Então, se ela tem enxofre, que as pontes de enxofre aumentam a dureza da borracha, né? Ela vai formar gases como o H2SO4, o H2SO3, que são ácidos, né? Mas vai formar H2SO4 e H2SO3, Guga? Não, vai formar, ó, S vai reagir com O2, aí vai dar SO2. Aí o SO2 continua na atmosfera com oxigênio, dando quem? SO3. Aí veja, o SO2, se reagir com a própria água, vai formar o ácido sulfuroso, o H2SO3. E o SO3, se reagir com a própria água, vai formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Aí ele diz, ó, para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Vê, o quadro que ele nos dá é bastante rico, né? Porque, veja, pessoal, primeira coisa, fenol. Fenol é ácido, ó. Tá vendo? Lembre-se quem são os ácidos da química orgânica. Ácido carboxílico, fenol, água, álcool e alcino verdadeiro. Então, isso aqui é Ka, é uma constante ácida, né? Piridina. Piridina é uma base, ó. É uma amina, né? Piridina é isso aqui, ó. É esse belíssimo composto aqui, ó. Então, é uma amina. Se é uma amina, isso aqui é uma base, é Kb. Aí eu tenho metilamina, que também é uma base. Então, aqui é Kb. Hidrogênio fosfato de potássio. Tem uma base, né? Uma base de broncho de Laure. E hidrogênio sulfato de potássio, aqui, olha, o meio é ácido. Então, isso aqui é um Ka. Pessoal, como eu quero neutralizar um ácido, então eu não vou usar um ácido. Eu vou ter que usar uma base. E ele é bem claro na pergunta. Ele diz assim, ó, olha, para evitar que escapem para a atmosfera, podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo a substância adequada. E ele dá uma base e pergunta, dentre as substâncias listadas do quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência. Então, para ter maior eficiência, tem que ser a mais básica. Para ser a mais básica, é a que tem maior Kb. Por quê, Guga? Porque quanto maior a constante de basicidade, maior a força básica. E se eu quero neutralizar um ácido, eu tenho que usar a melhor base. Então, qual é o maior valor que eu tenho aqui? 10 a menos 9? Não. 10 a menos 4? Não. Então, a maior de todas é o hidrogênio fosfato de potássio. Então, aqui, olha, a minha maior constante de basicidade é do hidrogênio fosfato de potássio, que está na letra D de dado. Então, pessoal, quanto maior o Kb, maior a força básica, melhor o efeito sobre o ácido. Legal essa sacada, né? Não foi difícil, mas foi interessante, que é o mais importante numa questão. Então, posto isso, vamos lá, né? Estão prontos? Vamos embora. Vamos estudar equilíbrio iônico. Pessoal, queria que vocês viessem aqui no equilíbrio iônico, tá? E eu vou te dar uma teoriazinha no quadro e depois a gente vê e reveza tudinho, né? Revisa é outro, né? Revisa tudinho no slide. Vê bem. Pessoal, a gente viu que a constante de equilíbrio era o produto sobre o reagente.
ácido, pessoal, é uma substância, segundo Arrhenius, que começa por H. Então, HCN em solução aquosa vai dar o quê? H mais aquoso mais CN menos aquoso, não é? Lembrando que aqui é um gás, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Eu posso achar a constante de equilíbrio para essa espécie. Como é que eu acho uma constante de equilíbrio? Produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes. E olha, o que traz um ácido ser ácido, segundo Arrhenius, é a quantidade de H+. Então, aqui, ó, H+, que é o produto, né? Todo ácido vai ter H+. O ânion pode alterar, mas o H+, tem que ter, né? CN- sobre quem? HCN. É bom lembrar que no lugar do H+, também poderia ter, né? Poderia ser quem? Exatamente. Gostei da sua observação aí em casa, tá vendo? Manda-se energia positiva e eu sinto aqui. Aqui, olha, H3 ou mais. Por que, Guga? Porque o H+, ele é tão reativo que ele reage com a própria água. E aí forma H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio, né? Então, eu posso escrever H+, ou H3O+, tá? E aqui, ó, CN- sobre HCN. O que eu quero que você entenda é, como eu estou trabalhando com ácido, eu chamo essa minha constante de Ka, constante de equilíbrio para o ácido. E qual é a lógica? A lógica é simples. Quando eu aumento H+, eu aumento o Ka. Não é verdade? Quando eu aumento o H+, eu aumento o Ka. Então, quanto maior o H+, quer dizer que maior a força ácida, né? Então, maior o Ka e maior a chamada força ácida. Então, pessoal, o Ka me dá a força do ácido. Só que, olha bem, os matemáticos, eles usaram um artifício. Só se entra em equilíbrio se o ácido for fraco. Se o ácido for forte, ele ioniza todo, a reação não volta. E no equilíbrio, a reação tem que acontecer nos dois sentidos. Então, se o ácido for forte, todo reagente forma produto, acabaria a reação. Então, só tem equilíbrio se eu tiver um ácido que seja mais ou menos fraco ou mais ou menos, para que a reação ocorra de reagente para produto e o produto volte para o reagente. Uma reação reversível, que é uma condição para que haja um equilíbrio. Então, os valores de Ka são pequenos. Então, matematicamente, se calcula o potencial de um número. No caso, potencial de Ka. Potencial de qualquer número é o P de qualquer número. Então, o potencial de Ka é pKa. Guga, e o que é pKa? pKa, pessoal, é o logaritmo de 1 sobre Ka. Isso é uma determinação, tá? Isso é uma definição. Ou seja, eu posso escrever como pKa é igual a menos logaritmo de Ka. E aí eu queria que você lembrasse um detalhe, ó. Se eu aumento o Ka, eu diminuo o pKa. Então eu vou aderir aqui, ó. Aumentei H+, o ácido é mais forte. Se ele é mais forte, aumenta o Ka. Numerador aumentando, aumenta a constante, né? Então, se eu aumentei a força, aí, olha, eu diminuo o pKa. Então, pessoal, numa prova, ele pode relacionar Ka ou pKa. Ka é diretamente proporcional à força, pKa inversamente proporcional. Agora, se eu tenho uma base, Guga, qual é a lógica? Se o ácido ele é indicado pelo H+, a base ela vai ser indicada pelo quê? Pelo OH-, né? A força de uma base ela é dada pelo quê, pessoal? Pelo OH-. Então, olha bem, se ácido é classificado por H+, base por OH-. Então, quem é a minha constante agora? A constante é a mesma lógica, ó. A constante vai ser sempre quem? Produto sobre reagente, todo mundo elevado aos seus coeficientes, não é isso?
Então, vem comigo aqui, ó. Quem vai ser a constante desse exemplo da base? Vai ser, ó, pessoal, NH4 mais, que é o cátion, né? O cátion da base varia, mas o ânion tem que ser sempre quem? Exatamente, OH menos. Tudo isso dividido por quem, pessoal? Por NH4OH. Então, veja, raciocina comigo. Se a base é forte, o OH dela é elevado. Então, quando eu aumento o OH, eu aumento a constante. Que constante é essa, Guga? KB, constante da base. Então, vem comigo para a mesma pegada, mesma. Ó. Se eu aumento o quê? OH menos, o que é que eu faço? Eu estou aumentando KB. Se eu aumento o KB, eu aumento a força da base. Ou seja, quanto maior KB, maior a força básica. E com isso eu deduzo o que, pessoal? Vem comigo. Olha para cá, que legal. Eu sei que existe o potencial. Porque lembro mais uma vez, eu só tenho equilíbrio para ácido e para bases fracas, porque se o ácido e a base forem fortes, a reação não consegue reverter. Ela só anda no sentido reagente e produto, ela não volta. Porque o que é um ácido forte, o que é uma base forte? É aquela que ioniza tudo. Então não vai ter reação no sentido inverso. Se já ionizou tudo mesmo, não vai voltar, né? Então tem que ser fraca para não ionizar tudo e a reação acontecer nos dois sentidos. Reagente formar produto, mas ainda sobrou reagente. Então, volta para o lado do reagente, entendeu? Então, o potencial de KB é quem? PKB, que vai ser quem? Log de 1 sobre KB. Ou, ainda melhor, quem? PKB igual a menos logaritmo de KB. Guga diz. Então, quer dizer que se eu aumento o KB, eu diminuo o PKB, não é isso? Exatamente. Então, se eu aumentar KB, o que é que acontece com o PKB? Diminui. Não é legal, pessoal? Então, olha, essa é a pegada maior da questão que a gente está vendo. E eu queria falar de uma coisa com vocês agora no slide. Vem comigo. Olha, vê bem, pessoal. Lembrando, né? Ácido de Arrhenius começa por H e na água libera H+. Esse H+, é tão reativo que reage com a água e forma H3 ou mais. Quem é responsável pela força ácida? H+ ou H3 ou mais. Quanto mais ele ioniza, mais H+ ele produz, né? Maior o alfa, que é o grau de ionização, maior a força do ácido. Quem é a constante? Produto sobre reagente, todos, né, elevado aos coeficientes. Logo, quanto maior for a concentração de H+, maior o Ka, e o que, pessoal? Maior a força do ácido. Então, Ka indica a força de um ácido. Slide perfeito, né? Não é porque eu fiz não, tá? A base, ela termina sempre em OH. Quanto mais forte a base, maior a quantidade de OH, maior o grau de dissociação, alfa da base. Então, qual é a lógica? Maior OH, maior KB, maior força da base, KB indica a força da base. Então, pessoal, numa questão feito essa aqui, ó, qual dos átomos é o mais forte? É só você olhar. Quem tiver o maior Ka vai ter a maior força. Quem é o maior Ka? H2SO4. Depois, HNO2. Depois, H3PO4. E por último, HCN. Lembre-se, maior Ka, maior concentração de H+, mais ionizou, né? Porque H+ quer dizer que formou íon, ionizou, maior acidez. E o pKa? O que é o pKa, pessoal? Por definição, é o log de 1 sobre Ka, e o pKb é o log de 1 sobre Kb. Então, quando eu aumento Ka, ele é denominador, eu diminuo pKa. Mesma coisa para a base, né? Quando eu aumento Kb, eu diminuo pKb. Aí ele colocou aqui, ó, considere os compostos de 1 a 4 e seus respectivos pKa. Na minha cabeça eu já penso, quem tiver o menor pKa, que no caso aqui é quem, pessoal? É o 3, ó. Então ele é o mais forte.
Aí ele bota com relação a esses compostos, é incorreto afirmar. E quem é que tem o maior pKa? É o 1, então ele é o mais fraco. Então ele bota, vê, ó. Pessoal, esse daqui 16,5 tem o maior pKa, menor acidez, e o 3 tem o menor pKa, maior acidez. Então, quem é a ordem, pessoal? O 3 é o mais forte, depois 2, que vale 10, né? Depois 4, que vale 15,7, e o mais fraco de todos, 16,7. Então, com isso, ele diz, ó, 2 é mais ácido que 1, 2 é mais ácido do que 1, 2 vale 10, 1 vale 16. Então, ele é mais ácido, sim. Porque quanto menor o pKa, mais forte é a acidez. 1 é menos ácido que a água. Olha aí, 1 é 16,5 pKa e a água é 15,7. Então, o 1 tem o maior pKa, ele é mais fraco do que todo mundo. Então, ele é menos ácido que a água. 2 e 3 são compostos de maior acidez. Quem são os de maior acidez? Aí, 3 e 2, né? E ele bota 4 é o composto menos ácido. Não, menos ácido é 1. Então, é a resposta dele, ele quer a falsa, né? 4 é o composto menos ácido. Não, o menos ácido é 1, porque se ele tem o maior pKa, ele tem a menor acidez. Legal, né, pessoal? Então, vê bem. No equilíbrio iônico, lembre-se, é um caso de equilíbrio químico que envolve íon. Gustavo, como é que eu acho a constante de equilíbrio? Por exemplo, para o ácido, produto sobre reagente, todo mundo elevado aos seus coeficientes. Eu chamo de Ka, não é verdade? Quando eu aumento H+, aumento Ka. Então, a constante de equilíbrio Ka é responsável pela força do ácido. Na base, a mesma lógica. Ó. OH é a força da base. Então, quando eu aumento OH, eu aumento Kb. Então, quanto maior o Kb, maior a força da base. E aí, pessoal, lembrar de um detalhe, né? Constante de ionização do ácido, e ele dá vários. Ele pergunta, o ácido mais forte é? É só você olhar. Quem é que tem a maior constante aqui, pessoal? 4,5 vezes 10 a menos 4. Então, o HNO2 é o ácido mais forte, porque tem o maior Ka. E aí tem a lei da diluição de Ostwald. Vem cá. Pessoal, para que você não precise calcular toda vez o Ka, Ostwald fez algo que foi bem legal. Ele deduziu uma expressão matemática que você não precisa escrever a equação. Por exemplo, serve para ácido ou para base, tá, pessoal? Imagine que eu tenho um ácido qualquer aqui, ó. HA vai dar H+, né? Ou H3 ou mais, dá no mesmo, tá, pessoal? E A menos. Toda reação tem 3 momentos: o início, a reação dela e o equilíbrio. Então, imagine que no início eu tenho uma quantidade M de reagente. Eu não tenho produto. Pessoal, se eu tiver no início 10 mols e eu te disser, olha, reagiu 5%. Então, tu já sabe que reagiu quanto, pessoal? 10 vezes 5%. Ou seja, 10 vezes 0,05. Não é isso? Reagiu 5% de 10. Então, se eu tenho 10, se 10 é minha molaridade e os 5% é alfa, quanto é que reagiu? A molaridade vezes alfa, não é isso? Então, se eu te disser aqui, reagiu quanto, Guga? M alfa. E aí eu tenho a proporção, ó, 1 para 1 para 1. Então, aqui também reagiu M alfa e aqui também reagiu M alfa. Guga, aí no final eu vou ter quanto? Vou ter M, que é o que eu tinha no início, menos M alfa menos 0, M alfa menos 0. Gustavo diz, vamos botar ali em evidência para ficar mais fácil? Bora. M por M dá 1, M menos M alfa dá menos M alfa. Então, quem é a nossa constante? Vá. A nossa constante vai ser o quê? A nossa constante vai ser, olha que bonitinho, pessoal, M alfa vezes M alfa dividido por M, 1 menos alfa, certo? Aí, olha, a constante K, que pode ser K
mas também pode ser KB, tá bom? Tanto faz, eu posso trabalhar para ácido ou para base, a lógica é a mesma. Então, a constante vai ser quem? Molaridade vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Pessoal, cuidado, tá? Por quê? Geralmente, o ácido, para entrar em equilíbrio, ou a base, para entrar em equilíbrio, são fracos. Lembra que eu falei isso, né? Forte não entra em equilíbrio. Forte a reação acaba, não tem volta. Então, alfa tende a um número muito pequeno, tende a zero, tá? Então, quando eu fizer constante, 1 menos alfa vai ser aproximadamente 1. Então, a constante vai ser m alfa ao quadrado. Essa é a chamada lei da diluição de Ostwald. K igual a m alfa. Onde K é o que, pessoal? É a constante de equilíbrio. A constante Ka ou Kb, não é? M é o que, pessoal? M é a molaridade, a concentração molar. E alfa é o chamado grau de ionização, certo? E se ele quiser, Guga, H+? Ah, ótima pergunta. Se ele quiser o H+, ó, quem é H+ no final da reação? M vezes alfa. H+ se for ácido, tá? Se for base, é o H-. Então, H+ é igual a M vezes alfa. Ou, né? OH-, se for uma base, a lógica é a mesma, também é M vezes alfa. Então, pessoal, essa é a chamada lei de diluição de Ostwald, que é muito importante para a gente que está estudando equilíbrio iônico. Vamos lá. Olha aqui, a lei de diluição de Ostwald é uma lei que relaciona o quê? O grau de ionização com a constante, tá? Então, vamos também demonstrar ela aqui, ó. Eu demonstrei ela para você agorinha no quadrinho, né? Mas, olha, um ácido vai dar H+, A-, né? No início eu tenho um certo número de mol e não tenho produto. Reage N vezes o grau de ionização, a proporção é 1:1, então N-alfa e N-alfa. N menos N-alfa, 0 menos N-alfa aqui, né? Então, divido pelo volume para ser molaridade. E aí, pessoal, é só colocar na constante de equilíbrio. E aí eu acho o valor que eu mostrei para vocês, o cálculozinho todo bonitinho, né? K igual a M alfa. 1 menos alfa é perto de 1, então M alfa ao quadrado. Isso é que é a lei da diluição de Ostwald. E como é que cai em prova? Assim, ó. Uma solução 0,01 molar de um monoácido está 4% ionizada. Qual a constante? Faz direto, ó. 0,01 molar, o alfa é 4%. 4% é 0,04, tá? Que é 4 vezes 10 a menos 2. Então, K igual a M alfa ao quadrado. Substituindo os valores, 10 a menos 2 vezes alfa ao quadrado, que é 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. A minha constante é igual a, colocando em notação científica, 1,6 vezes 10 a menos 5, letra B de beijo. Legal? Pessoal, muita gente diz que o assunto é chato, difícil. É não, é tranquilo. É só a gente se concentrar. E a gente faz, ó, de primeira. Segue o canal, tá? Se quiser material, me pede. E olha, pessoal, dá um like aí. Vamos ver se esse canal cresce, porque tá jogo duro, viu? Mas não desisto. Beijo, pessoal. Tchau.